Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu hoje vou falar aqui de uma banda britânica, lá de Liverpool, mas não são os Beatles, e nem o Echo and the Bunnymen, mas eles têm uma ligação histórica forte com o Echo and the Bunnymen, que é o Teardrop Explodes. É uma banda que é praticamente o Julian Cope com músicos diversos, já mudou, a formação da banda mudou bastante. Então ela foi formada aí no final da década de 70. E o Julian Cope, ele tinha uma amizade ali com o Ian McCulloch, que formou o Echo and the Bunnymen, e também com o Bill Drummond, uma figura aí bem peculiar do cenário de Liverpool, ali do final da década de 70 e início de 80. Mas pra frente ele criaria o KLF, que é uma banda meio no cenário hip hop aí, que fez um certo estardalhaço no início dos anos 90. Mas vamos falar aqui do Teardrop Explodes. Então o Dylan Cope, que inicialmente era baixista da banda, após, perdão, após ele ter montado a banda em 78, 79, lançou o single Sleeping Gas. Depois, em 1980, viria com o primeiro álbum deles, que é esse aqui, Kilimanjaro. Aqui temos. Essa é uma edição bem legal. Ela vem com faixas bônus, 6 faixas bônus. Aqui essa capa seria mais apropriada, mas acho que ela não foi usada. Essa daqui. Que aparece o Kilimanjaro aqui no fundo, no meio da savana com várias zebras aqui na capa. Depois temos as letras aqui também no encarte. E algumas explicações também. Então, esse aqui é um álbum tipicamente pós-punk, mas tem algumas características diferentes de outras bandas pós-punk. A gente tem aqui uma proeminência de metais, principalmente trompetes. Temos dois trompetistas aqui que em algumas faixas, como é o caso de... Vamos dar uma olhada aqui. Second Head e Went Crazy, por exemplo, essas duas faixas, chega a lembrar um pouco aquelas bandas do movimento Two-Tone, né? Que também estavam em voga aí no início da década de 80. Aquelas bandas que geralmente tinham integrantes interraciais, brancos e negros misturados, e que revisitavam aí ska, reggae. Nessas duas músicas aqui eu sinto uma certa influência de Two-Tone, daquelas bandas. Mas também temos outras músicas que não, a gente tem uma influência mais pro soul mesmo, como é o caso de Haha I'm Drowning, que é a que abre o disco, inclusive, e uma composição que foi uma parceria entre o Julian Cope e o Will McCulloch, que é Books. O Echo and the Bunnymen gravaria essa música também, mas com o nome Ready Than Books. E a versão do Echo é mais contida, meio glacial até. Enquanto que a versão do Teardrop Explodes é bem mais expansiva. Até uma pitada um pouquinho festiva. Mas temos sim momentos de pós-punk castiço e legítimo aqui, como é o caso de Sleeping Gas, que foi a primeira música que eles lançaram como single lá em 79. Eles incluíram aqui no disco. Também Pop is in the Field, outra música também de pós-punk bem tradicional, bem típico. Bouncing Babies. E uma música que fez bastante sucesso, que é When I Dream, entrou nas paradas britânicas. E essa música eu sinto uma influência também do próprio Echo and the Bunnymen. Música muito gostosa de se ouvir. E assim como com certeza o Echo and the Bunnymen foi influência por Teardrop Explodes, o contrário eu tenho certeza que aconteceu. Em especial no primeiro álbum, no Crocodiles. Eu sinto a influência do Teardrop Explodes, por exemplo, em Villiers Terrace. E ou All That Jazz também. Ainda uma... Eu gosto muito de Brave Boys Keep Their Promises, também, que tem uma guitarrinha meio espasmódica ali. Lembra até um pouco alguma pegadinha rockabilly. E eu tenho certeza que essa música inspirou também Johnny Marr, dos Smiths. Aqui
Em 1980, o Johnny Marr nem conhecia o Morrison, ele era menor de idade ainda, mas eu acredito que ele ouviu bastante, pelo menos essa música. Ainda temos uma música meio exótica, eles tentaram dar um tempero meio exótico aqui, com o teclado meio de influências orientais, por causa do título da canção, que é The Thief of Baghdad, ou seja, o ladrão de Bagdá. Não foi exatamente bem sucedido, mas não ficou ruim também não, ficou só destoante das outras canções. E a minha preferida aqui é a terceira faixa, Treason. Treason é maravilhosa, que é uma melodia irresistível e uma performance vocal bem convincente do Julian Cope. Essa é uma música perfeita para tocar em rádio. Ela chegou a ser lançada em single, mas curiosamente não teve o mesmo sucesso de When I Dream e também de Reward. Essas duas faixas chegaram a figurar nas paradas britânicas. Reward não fez parte aqui da edição original do Kilimanjaro, mas ela está com faixa bônus aqui. E o Dylan Cope, confessadamente, ele gosta de krautrock. Ele até fez um livro sobre krautrock, que é o Krautrock Sampler. Apesar de que eu achar que nesse livro ele pisou na bola feio, ao tentar diminuir a importância do Pink Floyd para o krautrock. Não, Dylan Cope. Sem Pink Floyd não existiria krautrock. Não adianta você tentar argumentar que eles não foram indispensáveis. Sim, eles foram indispensáveis para o surgimento do krautrock. Mas descontada essa pisada na bola, aqui no álbum Kilimanjaro a gente não sente essa influência do krautrock nas faixas, mas em algumas faixas bônus sim. Então temos 6 faixas bônus aqui, 2 delas são versões diferentes de músicas do Kilimanjaro, que são as 2 últimas aqui que eu vou citar. Mas a gente tem aqui Reward, que foi lançado como single, e também, como eu falei, atingiu um certo sucesso aí na Inglaterra. E ela é muito no pique de Haha I'm Drowning, que é a faixa que abre o disco, com aquela pegada mais voltada para o soul. Uma mistura de post-punk e soul, se é que isso é possível. Mas as 3 faixas seguintes, essa sim. Curiosamente, essas 6 faixas aqui foram lançadas num mini LP lançado só no Japão, também chamado Kilimanjaro. E nesse mini LP japonês a gente tem a faixa Kilimanjaro, a canção Kilimanjaro, e que não tem nada a ver com o restante do disco. Aqui é uma música bem mais atmosférica, com percussões em primeiro plano e um vocal meio imponente do Julian Cope aqui. Ficou uma música meio misteriosa. E tem uma certa influência de krautrock, sim. Principalmente por causa do conteúdo étnico dela, lembra alguma coisa de Popol Vuh até, de longe, claro. Mas eu enxergo a influência assim. E depois, para mim, talvez a melhor música que o Teardrop Explodes já gravou, foi lançado como lado B do single Reward, que é Strange House in the Snow. Uma música aqui com um vocal manipulado para ficar esganiçado mesmo, de Julian Cope, vocais superpostos, e é uma música com um clima esquisito, um clima meio mórbido, até ameaçador, a música até um pouco assustadora, mas que o resultado final ficou excelente. Essa, junto com Treason, são sem dúvida as minhas músicas preferidas do Teardrop Explodes. E ainda temos Use Me, que é só voz do Julian Cope com um violão com eco aqui. Me lembra muito uma sobra de estúdio do álbum do Simon Finn, por exemplo, que eu já falei aqui no canal, lá do álbum Pass the Distance. Me lembra bem uma sobra de estúdio do Pass the Distance. É uma música um pouco longa também, mas prende atenção. E por fim, temos uma versão em francês de Treason, o Julian Cope cantando em francês, mas em inglês cantando em francês é como francês cantando em inglês. Não dá muito certo, não. Melhor ficar com a versão original. E temos aqui também uma versão ao vivo de Sleeping Gas, gravada em 22 de dezembro de 1981 no Zoo Club, lá em Liverpool, que é uma versão de mais de 9 minutos aqui. O Julian Cope dá uma surtada no final da música, mas como documento histórico está valendo. Então depois eles lançam em 1981 o álbum Wilder,
O álbum mais ambicioso, mas cujos resultados não foram tão convincentes aqui quanto no Kilimanjaro. E quando eles estavam para gravar o terceiro álbum, a banda se desfez, o Dylan Cope perdeu a paciência ali e preferiu sair em carreira solo. Esse terceiro álbum do Teardrop Explode seria lançado póstumamente em 1990 com o nome Everybody Wants to Shag the Teardrop Explodes. Um álbum bem irregular, porque ele tem algumas músicas inacabadas, mas apesar de ser um pouco estranho, vale a pena dar uma ouvida assim. E tem Strange House in the Snow. Nesse álbum também eles incluíram. Essa música foi lançada originalmente como single nesse álbum póstumo. E depois o Dylan Cole lançou-se uma carreira solo, essa sim bastante influenciada por psicodelia e krautrock, em especial o disco Fried, de 84, o qual eu pretendo comentar sobre ele no futuro aqui do canal. Então, um dos melhores artefatos do pós-punk ali do início da década de 80, britânico, Kilimanjaro, recomendo a edição desse álbum aqui. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.